Olá, para você que às vezes passa por aquelas genealogias da Bíblia e aí às vezes, nossa, o que eu vou entender com isso? O que eu vou aprender com isso? Ou às vezes quando você lê um outro verso da Bíblia, né, que você não entende um pouco, ou, né, enfim. Estou aqui para te ajudar, para ser um canal de bênção, para ser alguém que vai trazer clareza a alguns assuntos da Bíblia, um assunto específico no Antigo Testamento em Gênesis, a respeito de genealogias. Então esse será os segredos revelados aí daquilo que talvez algumas pessoas leram e passou batido, né? Porque a Bíblia ela é uma fonte inesgotável, então sempre a gente tem algo a aprender. Eu aprendi algo recente que é impactante, é algo transformador que pode nos ajudar nas nossas decisões aí do dia a dia. Tá bom? Em Gênesis capítulo 4, versículo 17, está escrito o seguinte: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu. E deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Aí Gênesis 14, 18, parte A. E Enoque nasceu Irade, e Irade nasceu Meujael, e Meujael nasceu Metusael, que gerou também, de Metusael, gerou Lameque. E aqui conta um pouco a genealogia de Caim. Agora vamos ver a genealogia de Sete, que é irmão de Caim. Gênesis capítulo 5, versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, versículo 6. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Gênesis 5, 8. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Então, aqui nós vemos uma pequena diferença. Qual delas? Às vezes a gente lê e fala, legal, genealogia e tal. Aqui Deus deixou uma mensagem. A história de Caim não foi contada os seus anos. Quando conta a história dele, de que nasceu, filhos dele e tal, não conta o tempo que ele teve os filhos, a idade que ele tinha, nem a idade que ele morreu. Agora, de Sete conta. Aqui tem uma informação: Sete é a descendência. Mais para frente, Sete vai ter a descendência que vai chegar em Noé, várias gerações até chegar em Noé. E aí depois nós vamos aprender algo que também é semelhante a esses dois exemplos que eu citei, de Sete e de Caim. Caim, para quem não sabe, acredito que a maioria das pessoas aqui no Brasil sabe, mas para quem não sabe, Caim desagradou a Deus, tanto na sua oferta, como também após ter matado seu próprio irmão, justamente por não ter Deus não ter sido agradado da sua oferta, e seu irmão entregou as primícias para Deus. E aí Caim achou legal ter matado o irmão dele, porque Deus se agradou da oferta do irmão dele e não se agradou da oferta dele. E aí, ou seja, as suas atitudes, o seu plantio determina a sua colheita. E aí Deus conta o tempo, a idade e os anos de Sete, mas não conta o tempo, a idade dos anos de Caim. Então nós já vemos essa primeira observação. E aí com Noé, como eu disse, de Sete vai vir várias gerações até chegar Noé. Então, de Adão até passou várias gerações, que vem de Sete, aí chega em Noé, e Gênesis capítulo 10, versículo 2, versículo 5, de 2 a 5. Vai mostrar as gerações dos filhos de Jafé. Então, se você puder ler lá, vai mostrar as gerações de Jafé, que é filho de Noé, e as gerações do outro filho de Noé, Cã. Na verdade, teve 3 filhos, né? Cã, Jafé, e o outro filho é Sem. Então, de Jafé, lembrando, Gênesis capítulo 10, versículo 2 ao 5. Em Gênesis capítulo 10, as gerações aqui de genealogia de Cã, que é do capítulo 10, versículo 6 ao 20. Aí mostra as genealogias. Lá, resumindo aqui, não vai contar o tempo e as idades que eles tinham, nem da geração dele, nem dos filhos. Mas, do terceiro filho de Sem, Gênesis capítulo 11, versículo 10, essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos após o dilúvio. Gênesis capítulo 11, versículo 11. E viveu Sem depois que gerou a Arfaxade, 500 anos gerou filhos e filhas. Aqui já cita a idade. Aí no contexto aqui em Gênesis 11, 12 ao 28, cita a idade de cada filho de Sem. E viveu fulano, gerou fulano com tantos anos e morreu com tantos anos. Aqui conta o tempo. Então qual a mensagem aqui? Que Deus está contando o tempo daqueles que o agradam no Antigo Testamento, na genealogia, e não está contando o tempo de quem o desagrada. A Jafé, para quem não sabe, ele teve o segundo filho chamado Magog. Magog é citado nas profecias, uma profecia em Ezequiel e também em Apocalipse,
que seria os povos, né, os inimigos, que seria o último inimigo que vai se levantar ainda contra Israel. Isso ainda vai acontecer, tá? Não aconteceu ainda, vai ser nos finais dos tempos. Aqui não vou contar quem provavelmente é Gog ou Magog, porque não é o tempo ainda de trazer essa revelação, tá? Fica para um próximo vídeo. Mas Magog, como eu disse, ela é citada em Ezequiel e também em Apocalipse, que seria o último inimigo a se levantar contra Deus, que seria o Magog, é o nome do segundo filho de Jafé. Então a genealogia dele vem genealogias de pessoas que são opositores a Deus, opositor àqueles a quem acreditam em Deus, certo? Seria essa mesma lógica. Descendências de Cã, que são as descendências de cananeus, que eram politeístas. O que é politeístas? Pessoas que acreditam em vários deuses, ou melhor, entidades, não acreditam só num único Deus, como Deus ensinou na Bíblia. Eu sou o único Deus, né? Somente adorarás a mim, mas não. A politeísta é pessoas que acreditam em várias entidades, vários deuses. Que na Bíblia, todas as vezes que aparece Deus com T minúsculo, na verdade são entidades malignas, demônios, né? Então, os cananeus, eles acreditavam em vários deuses, inclusive foi deles que surgiu o Baal. Começou deles, do cananeus. O que é Baal? Na alta magia eles falam que é a nomenclatura de cada letra de uma entidade, simbolizando o pentagrama, que seria Baal, Bezebu, Astarote, Asmaldeu e Leviatã. Então Lúcifer seria o cabeça, com mais o Lúcifer seria 5 estrelas de pentagrama, inclusive a alta magia acredita no pentagrama e no hexagrama, tá? Mas entrando aqui das famílias cananeus, inclusive o próprio Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade que o próprio Deus puniu, também veio dos cananeus. Eles ofereceram culto a Moloque, que nada mais do que rituais específicos que eles entregavam seus próprios filhos aos deuses, né? Vamos dizer assim. Então eles entregavam o próprio filho para morrer, passava pelo fogo os filhos dele, né? Olha só. Então tudo que Deus pediu para não fazer, os cananeus fizeram. Tudo que for para desagradar a Deus, tentar manchar a santidade, tentar desobedecer, os cananeus fizeram. E aí Deus deu ordem para não fazer aliança, com o povo de Israel não fazer aliança com os cananeus. Por isso que quando o povo de Israel vai conquistar a terra prometida, tem muitos cananeus lá, Deus não permite, Deus fala para exterminar todo mundo por causa dessas práticas pagãs que Deus desagradava. Então, a história de Jafé e Cã não é contada com o tempo. Os anos deles não são contados devido a eles agradar a Deus. E aí eu pergunto, será que Deus faz acepção de pessoas? Aí o que acontece? Você comemoraria o aniversário do filho que está afastado ou do filho que está mais presente? Você comemoraria o aniversário do seu filho que mora na sua casa, te obedece, ou mesmo está com você? Ou daquele filho que nunca mais voltou, foi embora, não deu satisfação, aquele que nunca mais se arrependeu dos seus erros e da ingratidão? Qual filho você comemoraria o aniversário? Óbvio, aquele que está perto. A mesma coisa Deus, né? Deus fez isso, ele contou os dias dos homens dele. Interessante também que da linhagem de Sem, né, que é o terceiro filho lá de Noé que eu disse, que conta a idade e tempo deles, da genealogia, de Sem vai vir várias gerações até chegar a Noé, de Noé vai Abraão, de Abraão até Davi, e Davi vai até Jesus. Então muitas pessoas importantes para nós hoje, né, que agradaram a Deus, da linhagem do povo de Israel, veio da linhagem de Sem. Por isso que é interessante também ter contado os dias. Então Deus tem suas maneiras de contar o tempo, certo? Mas também ele pode mudar o tempo. Então quando ele instituiu a Páscoa dos hebreus, o povo ainda estava preso no Egito. Aquele se tornou o principal mês, o primeiro mês para o povo de Israel, o povo hebreu, né? Foi o primeiro mês. O primeiro mês do ano eles comemoravam, né, a libertação de Deus para com que eles estavam presos no Egito. E aí que mês era para os egípcios? Não importava, mas para Israel era o primeiro mês. Foi assim também com Jesus. O calendário cristão partiu do zero novamente. Significava outro marco da história. Então nós estamos hoje no ano de 2023 porque Jesus morreu cerca de 2023 anos atrás. Então este marco, que Jesus morreu na cruz, é um marco de libertação, é um marco de redenção. Então o que nós aprendemos aqui, no que eu quis dizer aqui na genealogia, de Deus ter contado o tempo, a história de pessoas que agradaram e omitiu, né? Os que não agradaram a ele. Que sua vida só passa a ter valor quando você descobre o valor da vida.
Salmos 90:12 está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então a forma como você conta os seus dias demonstra se você de fato tem ou não sabedoria. E aí eu quero deixar uma conclusão. Se Deus fosse escrever sua história hoje, Ele citaria seus anos com orgulho pelas marcas que você deixou na terra, ou Ele omitiria, esperando que em algum momento você entendesse o significado de estar vivo. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Que Deus abençoe você e sua família. Amém?